Obrigada pelo convite. Queria registrar a minha alegria e a minha admiração, pelo trabalho que o Concol e o SIDOC estão fazendo, que para mim é, de fato, o trabalho, o debate mais pertinente dentro desse contexto do ICOM hoje, mais provocativo e mais construtivo, né? Então, tem uma discussão teórica, então toda discussão de decolonialidade é uma discussão teórica que já ocupa muitas cadeiras na academia, mas o desdobramento e o impacto disso nas práticas museológicas, isso tem sido trazido em seminários, em atividades como essa, de uma maneira muito estimulante para contextos muito distintos, de instituições de escalas muito diferentes. Então, eu já fui membro do SIDOC, hoje eu sou membro do CAMOC, mas eu sempre sinto essa coisa de que eu queria voltar e ser do SIDOC, do CONCOL, para poder participar cada vez mais, mas é sempre uma honra poder integrar e ter grandes amigos como os amigos que estão aqui nessa mesa. Então, depois desse agradecimento, queria trazer algumas questões, né? Também eu sou, como pesquisadora, eu venho trabalhando com a questão da perspectiva decolonial já há algum tempo, mas algo que me incomoda um pouco, muitas vezes, é isso ser tratado como um debate teórico e não como uma prática, e que é algo que a gente, nesses encontros, tem visto exatamente como se aplica e quais os desafios de uma prática que, como o Pablo estava trazendo já nessa primeira fala, tem suas contradições inerentes, né? Quer dizer, museus como instituições a serviço da colonialidade, buscando, enfim, um percurso de decolonialidade, né? E buscando esse percurso não só de maneira teórica e não só de maneira temática, e aí eu sou sempre uma crítica ferrenha dos museus que se apropriam desses temas e desses debates e mantém ele no seu quadrado fetichizado, curatorial, e que nas práticas, mesmo em termos de gestão, isso não se desdobra, não se reflete, não se critica. E claro que, enfim, estou há quase 2 anos agora à frente da diretoria técnica do Museu do Futebol e do Museu da Língua Portuguesa, e o Museu da Língua Portuguesa já traz também uma contradição em si, porque é o museu de uma língua do colonizador no Brasil, né? Então, obviamente, chegando para a gestão desses museus, em especial do Museu da Língua, a questão da decolonialidade já foi meu primeiro desafio, né? E aí eu tenho a sorte e o privilégio de ter como diretora executiva da organização a Renata Mota, que é presidente do ICOM Brasil também, então somos uma dupla profissional. E a gente discutiu exaustivamente o que seria trazer uma instância de tomada de decisão mais horizontal na constituição da gestão desses dois museus, uma única organização. E como, então, não é claro que tendo a decolonialidade como fundo dessa ação, mas uma ação muito pragmática em termos de gestão, entendendo que a decolonialidade, que a colonialidade se dá muito na estruturação das relações de poder, das relações assimétricas, em quem tem voz nas instituições, e ainda também muito nessa figura que pode ser muito bem desenvolvida ou não, do próprio fetiche da curadoria, como o curador, como essa voz que tem a verdade e que traz a verdade. Então, como trazer em 2 museus, museus de sociedade, museus que trabalham com patrimônio material, um patrimônio muito dinâmico, muito afetivo, como trazer uma estruturação de gestão diferente, em que essas múltiplas vozes tivessem presentes na instância de tomada de decisão. Então, e que fosse menos hierarquizado. Então, eu vou compartilhar com vocês muito rapidamente, é bem pragmático, é um caso, a gente vem trabalhando assim, com uma diretoria técnica única e 2 comitês curatoriais, eu vou apresentar o desenho há 6 meses, então a gente está conformando esses comitês curatoriais, mas é exatamente para ampliar. Então, vou compartilhar aqui minha tela para mostrar para vocês o desenho do que a partir do qual a gente vem trabalhando.
Então, qual foi... Então, aqui é o nosso organograma. E é isso, eu sou uma pessoa, ainda que pesquisadora, eu sou uma pessoa que vem trabalhando há quase 20 anos, pelo menos 15 anos na área da gestão. Então, sempre tem uma busca por ver refletida todo esse trabalho de pesquisa numa estruturação de instituições do tamanho das instituições onde eu trabalho, que são bastante grandes para uma escala nacional. Então, nós trabalhamos num modelo de parceria, somos uma organização social que chama ID Brasil, e em parceria com a Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, e aí esta parte aqui superior, ela é a parte da modelagem desse tipo de gestão em parceria por OS, por organização social. Então, a gente tem uma Assembleia Geral, um Conselho de Administração, Conselho Fiscal, Conselho Consultivo, aqui já dentro do nosso contexto, né, e os dois museus trabalham sobre 3 eixos, né? Então, a gente trabalha sob a perspectiva de um museu cidadão, de um museu que considera um museu processo, e de um museu híbrido, que é uma reflexão que a gente passou a fazer durante a pandemia, né? O pós-pandemia ainda não chegou no Brasil, mas enfim. Então, a gente tem, a partir desse desenho, a gente tem aqui vinculado aos conselhos um comitê de diversidades e inclusão e um comitê de ética e compliance. Então, todas as políticas de diversidade e acesso são discutidas nesse nível do conselho. Aí a gente tem a diretoria executiva, que tem os núcleos vinculados, também comitês de parceiros, comitê interno de sustentabilidade, a diretoria administrativa financeira e os núcleos vinculados, e aqui, mediando, a gente tem uma assessoria museológica, que é composta hoje por 2 profissionais, que tem como incumbência garantir os pressupostos éticos e de diversidade, enfim, e de ética e de transparência deste nível do conselho, ainda nesse nível das diretorias. E aí tem a escolha e a modelagem de uma diretoria técnica única para os 2 museus, que tem como pressuposto uma especialidade não nas áreas finalísticas. Então, eu não sou, e nem os próximos diretores que vierem a ocupar esse cargo, não serão especialistas em futebol ou em língua portuguesa, mas eles são especialistas em processos técnicos museológicos com metodologias colaborativas, garantindo sempre uma participação mais horizontal dos núcleos técnicos nas instâncias de tomada de decisão. Para isso, a diretoria técnica conta com uma assessoria técnica especializada em processos colaborativos, em tomadas de decisão também colaborativas, e 2 comitês curatoriais. E aqui eu vou mostrar um pouco para vocês. Esse é um desenho, a gente sempre procurando alguma forma de mostrar essas relações, né, de que elas não são relações horizontais, elas acontecem numa perspectiva mais tridimensional, e a diretoria técnica, de fato, que é quem desenvolve esse trabalho com as áreas de pesquisa, preservação, educação, comunicação museológica, tem uma centralidade, não uma centralidade de expertise em si, mas de articulação dessas vozes internas e vozes externas em parceria com os comitês e com a assessoria técnica. E aí vou trazer aqui só um pouco o desenho dos comitês curatoriais, o do Museu do Futebol. Então, o que é o comitê curatorial? Ele é um comitê formado por... Aqui vou pegar o desenho e já volto para a primeira. Mas ele é um comitê formado pelas coordenações do museu. Então, aqui no caso do Museu do Futebol, a gente tem o pessoal da assessoria de museologia, assessoria de comunicação, coordenação de pesquisa e preservação, que no nosso caso estão concentralizados nesse modelo de centro de referência, coordenação do núcleo de exposições e programação cultural, coordenação do educativo. A gente tem um coordenador do comitê curatorial, que é um especialista contratado, e a gente tem membros voluntários convidados.
E esses membros têm toda uma preocupação e um trabalho deles, enfim, terem uma diversidade, né? Uma diversidade de áreas, uma diversidade geracional, uma diversidade, eles representam muitas frentes também, muito vinculado a uma agenda específica. Aqui, no caso do Museu do Futebol, a agenda é a atualização da exposição de longa duração do Museu do Futebol. Então, eles são voluntários todos, e eles trazem seus aportes de especialistas numa multivocalidade a partir do trabalho organizado pelas equipes de maneira colaborativa, sob coordenação de um especialista e sob, enfim, supervisão ou direção da diretoria técnica como um todo. Então, eles, por serem voluntários aqui, eles têm também um trabalho, obviamente, se engajam na medida em que podem nas frentes de programação e exposição, nesse caso, tem encontros uma vez por mês, com avaliação e contribuição de cada um deles a cada uma das nossas ações. No caso do Museu do Futebol, em que a gente tem como meta a revisão, a atualização e ampliação da exposição de longa duração em 2 anos, esse comitê curatorial tem um mandato de 2 anos, porque essa renovação é a agenda principal deles, né? Então, ele articula, dinamiza, participa, mas tem sempre esse pressuposto de que essa expertise finalística, esta curadoria, ela é sempre colaborativa, enfim, colaborativa e horizontal e plural, essencialmente, né? No caso do Museu da Língua, a gente tem outra modalidade. O Museu da Língua acabou, outra modalidade não, outra agenda. A gente acabou de reabrir no dia 31 de julho, no meio da pandemia. O Museu da Língua tem uma reconstrução que foi feita depois do incêndio por pelo mesmo grupo de curadores originais, né, desde 2015, em conjunto. Tem uma atualização dessa exposição de longa, trazendo novas vozes, né? E então a gente entende que tem aí um papel ainda de consolidação de políticas, né, em consolidar essas múltiplas vozes que participaram da curadoria e da renovação em políticas de exposição, em políticas de acervo. Então, a gente entendeu que tem uma vigência de 1 ano, que é um pouco ainda essa passagem de bastão dessa equipe de curadoria que foi contratada pela Fundação Roberto Marinho para a equipe da organização social, e uma construção colaborativa com outros especialistas. E aqui ainda, inclusive estou dando spoiler, porque a gente ainda não convidou essas pessoas, mas um pouco para mostrar para vocês, a gente já tem definidos esses nomes, mas um pouco para mostrar para vocês essa agenda específica e como a questão da tomada de decisão não hierárquica, multivocal, se desdobra dentro desse contexto. Então, por exemplo, no Museu da Língua, a gente precisa construir de maneira colaborativa a política de exposições, entender, porque é isso, falar da língua portuguesa é falar de algo que se estuda na academia há no mínimo 5 séculos. Então, qual é o lugar de preservação do museu nesse sentido? Que tipo de exposição, para a gente não cair no fetiche do artista, do autor, e ser uma coisa só um blockbuster que não acumula dentro do contexto de preservação e de pesquisa da própria instituição. Que tipo de livros, qual é a relação que a gente vai ter com livros e literatura como um todo, que tipo de apoio a gente vai ter, qual é o recorte curatorial do Museu da Língua, como avançar nisso, quais são as parcerias técnicas estratégicas, qual a relação com a educação e a própria programação cultural. E aqui, a primeira versão, então, desses convidados que a gente ainda vai fazer o convite oficial, então, uma professora especialista em literatura africana e antropologia, uma professora, Marília, especialista museóloga e especialista em estudos indígenas, porque no ano que vem a nossa programação é voltada às línguas indígenas, então, como equilibrar também na tomada de decisão os próprios grupos indígenas ainda dentro desse contexto do comitê curatorial. Um articulador social, que é um gênio, que é o Bruno Souza, inclusive recomendo que vocês acompanhem, ele criou, por conta própria, uma biblioteca dentro de um cemitério em Parelheiros, numa região ao sul, aqui em São Paulo, e ele passou a criar um mega projeto de leitura
e é muito articulador de muitas iniciativas de leitura, língua e literatura, muito jovem, e também pensando na questão indígena aí, nessa questão do que é cultura, até onde vai a língua na cultura, a professora Manuela Carneiro da Cunha. O comitê é coordenado pela Isa Greenspan, que é uma das curadoras, e também vai contar com a participação do José Miguel Wisnik. Então, tudo para compartilhar com vocês uma estratégia de gestão prática que a gente está implantando, de garantir uma multivocalidade na tomada de decisão e na formulação de políticas internamente, afastando a gente de qualquer pressão enfim, de uma especialidade que não dá conta do recorte do museu, que é muito maior. Nenhum diretor técnico, por mais que ele fosse, enfim, laureado em todos os lugares, daria conta nem do futebol, nem do Museu da Língua, e como que a gente pode alterar as estruturas de tomada de decisão na perspectiva da gestão museológica especializada, contando com as ferramentas da gestão museológica especializada.